Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar seguimento às nossas aulas de sociologia. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um tema que eu acho que vai causar uma certa controvérsia, porque nós vamos mexer com certos conceitos que são firmados na nossa cabeça, e muitos desses conceitos eles são construídos, né, com base na nossa cultura, que a gente já tinha discutido antes, né? O conceito de cultura e como a cultura interfere na nossa personalidade, no nosso comportamento social, certo? E, logicamente, que antes disso a gente estudou sobre as instituições sociais, né? A gente viu a instituição familiar, a instituição religiosa, a escola enquanto instituição, né? Vimos que existem outras instituições também e como elas são importantes para moldar o comportamento dos indivíduos na coletividade, né? Não apenas o comportamento individual, mas também o comportamento do indivíduo em sociedade. Essas instituições elas são fundamentais para criar essa base comportamental, não é? Então a gente vai falar hoje de uma outra instituição, não é? Como eu já venho dizendo para vocês, e eu tenho trazido muito Durkheim, estou falando muito no Durkheim com vocês, já na última aula eu deixei uma definição, né, que o Durkheim dá lá no livro dele, As Regras do Método Sociológico, né? E nessa definição ele nos diz o quê? Que a sociologia é a ciência que estuda as instituições. E é isso que nós fazemos, né? Logicamente que essa definição ela não é fechada, não se encerra em si mesmo. Nós temos mais outras tantas definições de sociologia do que a sociologia, e vocês têm visto isso aí, né, no transcorrer desse ano, né? Eu já passei outras definições para vocês, já passei como a sociologia ela faz parte de um campo maior do conhecimento, que são as ciências sociais, né? Já mencionei para vocês que as ciências sociais são compostas pela sociologia, a antropologia e a ciência política, né? E que essas disciplinas, né, esses ramos do conhecimento, eles dialogam entre si e dialogam também com outros ramos da área de humanas, né, a história, né, a literatura, etc. Né? E, logicamente, que na concepção que nós temos de sociologia do Durkheim, e a gente vem utilizando, estou reforçando mais uma vez isso aí, né? A influência toda na origem da sociologia vem das ciências exatas, das ciências naturais, né? Lembrando que antes de nós chegarmos a esse termo sociologia, nós tínhamos a ideia de que a ciência que estudava os fenômenos sociais era a física social, né? Porque traria aqueles conceitos, aquele método das ciências naturais e empregaria dentro das ciências humanas para conhecer os fenômenos que nós estudamos. Mas isso são águas passadas, né? E hoje nós vamos falar sobre o trabalho, né? Então, quando a gente fala sobre trabalho, não há ninguém que desconheça, né, essa palavra e o significado. Pelo menos o significado que está presente no senso comum, no nosso dia a dia. E é interessante que eu faço até uma questão para vocês, deixo essa pergunta, né, e já sabendo a resposta, né, que quando a gente fala em trabalho, por mais que algumas pessoas digam, o trabalho é positivo, o trabalho é bom, o trabalho, todo mundo tem que trabalhar, mas quando fala em trabalho, todo mundo diz, vou ter que fazer alguma coisa e eu não estou afim, né? Então, o trabalho tem essa carga aí negativa,
que no transcorrer da história e para a nossa sociedade atual, essa concepção ela muda e passa a ser valorada de uma outra maneira, e o trabalho ganha uma concepção positiva, né? Se antes o trabalho era visto como algo negativo, depois ele passa a ser visto como algo positivo. E tudo isso vem de uma construção ideológica, de uma construção cultural, né, da nossa sociedade. E a gente vai falar sobre isso agora, né? Então, o termo trabalho deriva do latim, da palavra em latim, tripalium, né? E o que significa tripalium? Tripalium é um instrumento de tortura. Então vejam só como a ideia do trabalho ela está associada ao sofrimento, à dor, né? E isso está presente inclusive dentro da Bíblia, né? Das escrituras que são consideradas sagradas pelos cristãos. Se você pega a Bíblia lá no Gênesis, o homem foi expulso do paraíso por conta do pecado original, né? E até então, antes de cometer o pecado, o homem vivia no paraíso, tinha tudo ao seu dispor, não é? E de repente, por conta de um pecado original, por conta desse pecado original, o homem se vê condenado, não é? Quando eu falo homem, eu falo no gênero humano, na espécie humana. Se vê condenada a viver do suor do próprio rosto, do seu trabalho. Então, dentro dessa categorização bíblica, né, o trabalho ele já é apresentado como uma condenação. O homem foi condenado ao trabalho, né, por conta do seu pecado. Então, a partir dali, o homem teria que usar da sua força, do seu vigor e sofrer para ter o seu próprio alimento, né, para ter o seu próprio sustento. Então, a ideia de trabalho ela surge dentro dessa concepção negativa de expiação do pecado. Então, quando você vai trabalhar, e a Igreja Católica levou isso até a Idade Média como sendo uma verdade absoluta, né, e transmitia isso para os seus fiéis, para os seus súditos, né, e essa concepção era arraigada dentro da sociedade medieval, de que o trabalho seria a expiação do pecado original. Portanto, o homem deveria se conformar com o trabalho e se resignar perante ele. Logicamente que essa concepção ela vai mudar, né? A gente vem descrevendo para vocês aí que existe um período específico na história da humanidade, que é o período que se estende do século XV até os nossos dias, onde todas essas revoluções, não só materiais, mas revoluções espirituais, e quando eu falo espirituais eu estou falando de revoluções do pensamento, né? Que são o positivismo, o iluminismo, o mercantilismo, etc. Todas essas revoluções, a gente vem falando nela o tempo inteiro porque elas foram muito importantes, né, para que houvesse uma mudança na estrutura das sociedades ocidentais, especialmente para que houvesse uma mudança, né, na cultura e na forma como as pessoas se relacionam e mudasse as bases de produção da sociedade, né? Então, na Idade Média, nós tínhamos uma sociedade feudal, né, caracterizada pela impossibilidade de movimento dentro da estrutura social, né? Os indivíduos eles nasciam numa posição e morriam nelas. Você nascia como carpinteiro e morria como carpinteiro, né? E essa profissão era herdada do pai e passada para o filho. Então você já nascia com uma destinação. Você não era dono do seu próprio destino, né? Essas concepções elas vão mudar com o transcorrer dos séculos, baseando-se nos discursos do iluminismo e do positivismo, né? Que nos diz o quê?
que o homem é capaz de determinar o seu próprio destino através da razão, da racionalidade. E isso vai ter uma influência também na esfera da religiosidade, né? Com a reforma protestante, né? A reforma protestante ela vai ser extremamente importante com Martinho Lutero, né? Lá no século XV. E depois com o Antônio Calvino, ou com aquele movimento que se chama de calvinismo, né? que é bastante estudado pela sociologia, tá? Especialmente pelo Max Weber, que é um dos pilares da sociologia aí. A gente já falou sobre isso. Quem são os três mais importantes pensadores da sociologia? O Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx, né? Então, quando a gente fala em trabalho, a gente vai utilizar esses três pensadores aí, em especial esses clássicos da sociologia, para que a gente possa entender melhor, né, como essa categoria ela pode ser analisada sociologicamente, cada um da sua maneira, né? O Durkheim vai analisar a coesão social que o trabalho permite nas diferentes sociedades, né? Naquelas sociedades que ele chama de primitivas e nas sociedades complexas, né? E vai fazer uma distinção entre o que ele chama de solidariedade orgânica e solidariedade mecânica. Então, o trabalho nas sociedades mais simples, nas sociedades ditas primitivas, é uma solidariedade mecânica, né? Que os indivíduos eles sabem exatamente qual a função que eles exercem dentro daquela sociedade. Já numa sociedade complexa, como é o caso das sociedades industriais modernas e contemporâneas, essa solidariedade ela se dá de forma orgânica. Os indivíduos eles não sabem exatamente qual a função do outro dentro da estrutura de trabalho daquela sociedade, mas cada um exerce um papel fundamental para que o corpo social ele se mantenha em funcionamento adequado, né? Então, essa é a importância do Durkheim quando a gente fala em trabalho. Logicamente que não se resume a isso, e a gente já falou sobre isso, sobre solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, né? Lá atrás, tá? E aqui a gente vai se manter apenas nesse pequeno aspecto aí, né? Breve, só relembrando, tá? Para a gente pontuar qual a importância de cada um deles dentro da concepção de trabalho, tá? Então, o Max Weber, né? O Max Weber é o cara que estuda as religiões, né? É a sociologia da religião, né? Ele é proeminente nesse ramo de estudos aí. Então, o Max Weber ele estudou o impacto que a reforma protestante teve, né, na consolidação do sistema capitalista de produção. Então, o que é que o Max Weber vai nos dizer? Vai dizer, olha, a reforma protestante propiciou o ambiente cultural, a ideologia, para que o capitalismo se consolidasse. O capitalismo, né, esse sistema de produção que nós temos vigente até os nossos dias, ele só é possível graças a essa mudança comportamental e essa mudança de perspectiva, essa mudança ideológica que se dá exatamente por conta da reforma protestante. E por quê? Né? Exatamente porque se antes, como nós falamos aqui no início do nosso vídeo, né, a ideia de trabalho era uma ideia de que o trabalho era uma expiação de um pecado original, portanto uma condenação, né, com a reforma protestante, especialmente com o calvinismo, nós vamos ter a concepção de que o trabalho emancipa o homem, que o trabalho é divino
e que o trabalho é o caminho para que o homem se encontre com a divindade, para que o homem exerça a divindade que existe em si, né? Então, essa mudança na concepção do trabalho, na concepção do que é o trabalho, é essencial para que as relações de produção que são necessárias dentro do capitalismo se consolidem, né? Então, o trabalho dignifica o homem. Essa é uma máxima, né, que vem lá desde o século XV nos acompanhando e que fez com que fosse possível que o capitalismo se estruturasse da maneira que estruturou, né? Porque o capitalismo exige esse comportamento, essa lógica de trabalho, de dedicação ao trabalho, de esforço, né? Que hoje, na nossa época, na contemporaneidade, nós chamamos de workaholic, né? Que é a pessoa que se dedica exaustivamente ao trabalho. Então, essa cultura ela foi plantada lá atrás, né? Quando o calvinismo diz que a forma de o indivíduo ascender e se aproximar de Deus é se dedicando ao trabalho e que o trabalho vai gerar riquezas na terra e essas riquezas são frutos da dádiva que é o trabalho que Deus nos deu essa ferramenta para que nós progredíssemos e prosperássemos, não é? Então vejam só a mudança que existe, né? A mudança que se dá no comportamento, na cultura da sociedade ocidental, né? Na ideologia da sociedade ocidental. Né? Então, até agora a gente falou brevemente do Karl Marx, do Max Weber, e vamos falar do mais proeminente entre eles no que tange a essa ideia do trabalho, que é o Karl Marx, né? E aí, logicamente, que a gente já sabe que o Karl Marx ele é um crítico do sistema capitalista, né? E ele é um crítico, logicamente, das relações de trabalho que se introduzem com o advento do capitalismo, tá? O Karl Marx, com o seu materialismo dialético histórico, ele nos questiona sobre essas relações de trabalho que são impostas pelo capitalismo e nos aponta que essas relações elas se dão de forma que um homem explore o outro, que uma classe explore a outra. Né? Então, o Karl Marx ele vai fazer uma crítica muito profunda às relações de trabalho instituídas pelo sistema capitalista e, inclusive, né, o Marx, ele na sua pretensão de revolução, né, de projetar uma sociedade que emanciparia o homem dos grilhões e das amarras do trabalho, né? O Karl Marx ele idealizava uma sociedade onde o homem utilizasse a tecnologia e o conhecimento para que o indivíduo se libertasse das amarras dos grilhões do trabalho, da condenação, né, que o trabalho representa para a espécie humana. Que o homem poderia, utilizando o conhecimento, chegar a um momento da sua história onde ele se dedicaria às atividades mais nobres, né, às atividades intelectuais, às atividades as atividades mentais, né? As atividades do intelecto e as atividades braçais, né? As atividades que exigem esforço físico seriam deixadas ao encargo das tecnologias. E a gente vive, né, uma sociedade onde a gente já conseguiu, de certa forma, a tecnologia para libertar o homem dessas amarras do trabalho braçal. A gente vive numa sociedade onde, por exemplo, para montar um carro, nós temos robôs, né, que fazem esse trabalho. A gente, com o advento da revolução tecnológica e da informática, a gente tem robôs trabalhando para a gente em tudo, né?
Até mesmo na internet, os algoritmos, eles nos dizem quais são as tendências, o que a gente precisa, não é? As casas inteligentes, né? Smart houses, smartphones, smart TVs, né? Todos os aparelhos eles são inteligentes, eles dialogam. Então nós temos tecnologia suficiente, né? Talvez ainda não autossuficiente para emancipar o homem do trabalho, mas nós estamos a caminho disso. No entanto, ao invés de acontecer aquilo que o Marx almejava, que era a emancipação do homem do trabalho, pelo contrário, nós estamos cada vez mais dependentes, né? E o pior, a tecnologia ela cria problemas sociais, ela gera problemas, como o desemprego, por exemplo. Então, a partir do momento em que eram necessário, por exemplo, 20 pessoas para colocar uma porta num carro na fábrica, na montagem, né? E a fábrica adquire um braço mecânico que faz esse trabalho dessas 20 pessoas, essas 20 pessoas elas serão despedidas, ficarão desempregadas e, portanto, serão um problema social, gerarão um problema social, né, que é o desemprego, e com o desemprego vem uma série de outros problemas aí, em decorrência disso, né? Então vejam só, a que caminho nós chegamos. Nós temos a tecnologia, nós avançamos, quer dizer, aquilo que o positivismo, que o iluminismo almejava, nós já consolidamos de certa maneira, em certa medida, logicamente que precisamos avançar, mas nós já chegamos a um ponto, né, onde o homem ele se emancipa através da razão, nós dominamos até certa medida a natureza, né? E o trabalho é exatamente isso, transformar a natureza. Né? Quando vocês, por exemplo, para fazer uma cadeira, nós pegamos lá a madeira na floresta e pegamos outros elementos da natureza e, através do nosso trabalho, nós criamos uma que dentro da lógica do sistema capitalista se chama mercadoria, uma mercadoria, né? E colocamos no mercado para venda. E isso só é possível através da interferência do homem na natureza, em seu estado bruto. E esse processo, ele evolui na medida em que nós dominamos o conhecimento, nós dominamos a natureza, nós conhecemos a natureza e utilizamos as forças da natureza, né, para que ela funcione a nosso favor. Por exemplo, o que é a energia elétrica? De onde vem? Não é? Nós utilizamos a força da água, a força do vento, a força do sol, não é? E outras fontes aí que não são renováveis, não são ecológicas, não são limpas. Né? Nós usamos esses elementos da natureza e transformamos em um produto, né, que nos possibilita uma vida mais fácil, mais feliz. Né? Então, basicamente, a ideia do trabalho está relacionada nesse sentido, né, à prosperidade material do homem e à emancipação do homem do sofrimento que representa o próprio trabalho. Então, na medida em que nós avançamos no conhecimento, na tecnologia, nós deixaríamos, né, de exercer esse trabalho braçal, esse trabalho que sofre, que cansa, né, que oprime o homem, e o homem poderia se dedicar às artes, à poesia, né, à filosofia, aos trabalhos intelectuais que são considerados desde a antiguidade os trabalhos mais nobres, né? Afinal de contas, se vocês forem à Grécia, né? Se vocês forem ver a história da Grécia, os cidadãos, né? Aqueles que detinham os direitos políticos, né? Eles não exerciam o trabalho físico de forma nenhuma, né?
o trabalho físico era exercido pelos escravos. E sempre foi assim, né? Talvez a gente com isso reflita sobre a nossa condição na sociedade atual, na sociedade contemporânea, né? Que a escravidão ela muda de configuração, ela muda nos períodos históricos, nos seus conceitos, na sua ideologia, né? No que justifica, a gente já trabalhou sobre isso também, a gente já falou sobre isso, né? Mas ela continua presente. Então, a gente pode refletir sobre a forma do trabalho assalariado hoje em dia, né? E podemos colocar em perspectiva a ideia de que esse trabalho assalariado representa uma nova roupagem da velha escravidão. Uma vez que, se nós pararmos para pensar, né, o tempo que nós temos fora do trabalho é muito curto, né? E o trabalho braçal, o trabalho simples, ele nos dá apenas o direito à subsistência. Então, basicamente, nós trabalhamos em troca de vestimentas e de alimentação. O que diferencia, né, o trabalhador da fábrica hoje do trabalhador escravo dos canaviais? Quais são as diferenças? Existem, existem, né? Mas até que ponto deixou de ser escravidão? Até que ponto não é escravidão? Né? Vocês podem me dizer o seguinte: se eu não quiser mais trabalhar naquele lugar, eu posso sair, né? Diferentemente do que acontecia com o escravo no canavial. Ele não poderia dizer que não iria mais trabalhar, não poderia pedir para sair. Verdade, né? Ele iria ser castigado, chicoteado e voltaria ao trabalho, ou então morreria, né? Mas e é diferente, né? Se hoje eu chego para o meu patrão e digo eu não vou mais trabalhar, será que eu posso dizer isso, sabendo que amanhã, sem aquele salário, eu não vou poder mais comer, né? E se eu não for mais comer, não vou mais comer, eu vou pedir esmola na rua. O que acontece com as pessoas que vão pedir esmola na rua? Será que isso é aceito socialmente? Qual o tratamento que é dado a essas pessoas? Né? Então vocês vejam onde existe um sistema estruturado de forma tal, né, que o exercício, a liberdade de querer trabalhar ou não é permitida. Inclusive, até um dia desse, né, e ainda está em vigência dentro do nosso ordenamento jurídico, o tipo penal, né, que se chama vagabundagem. Então, existe uma pena para aquele que não trabalha. Você pode ser preso, olha que absurdo. Mas ainda está em vigência no nosso ordenamento jurídico essa pena e esse tipo penal. Né? Então, a recusa ao trabalho representa uma violação das regras do próprio sistema. Vejam só vocês. Né? Então, até que ponto nós somos livres? Até que ponto existe essa possibilidade, essa dimensão, né, de liberdade que nos é vendida? Né? Porque a ideia do próprio capitalismo, desse sistema liberal, dessa construção que nós temos, é a ideia de que nós somos livres para fazermos aquilo que quisermos, para trabalharmos onde quisermos, para pensarmos da forma como quisermos. E aí, será que isso é real? Até que ponto é verdadeiro esse enunciado? Né? E aí, interessante, voltando para o Marx e fazendo mais uma ponte aí com a questão da religião. E aí vocês estão vendo o quanto a religião ela determina as relações sociais, né? E não só as relações de laços entre as pessoas, de cordialidade, mas também as relações de trabalho, né? Porque, por fim, a religião vem legitimar uma concepção
do que é a sociedade, né? E a sociedade, pegando o Karl Marx, ela é basicamente reflexo das relações de produção, né? A infraestrutura, segundo Marx, que são as relações de produção, é que determinam a superestrutura, que é as formas como as sociedades se organizam através de suas instituições, né? Quais são as instituições? O sistema jurídico, né? O sistema judicial do país, né? O governo, né? As leis, o legislativo, né? Enfim, o legislativo, o judiciário, o executivo, né? A própria religião, né? Então, se vocês quiserem montar uma igreja hoje que diga que o homem não deve trabalhar, vai ter problema. Possivelmente o Estado vai chegar e vai lá prender você e dizer que você está infringindo as regras do Estado e que você é líder de uma seita satânica, sei lá. Mas não vai passar impune. Por quê? Porque você está confrontando as estruturas, a base produtiva da sociedade na qual você está inserido, certo? E o Marx, né, ele diz, olha, né, ele já antecipa o Weber aí, o Weber como veio depois, tenho certeza que ele, embora não dê os créditos ao Marx, porque ele é um dos críticos, tanto ele quanto o Durkheim criticam muito Karl Marx, né? Porque os dois são conservadores e o Karl Marx era o revolucionário, né? Mas o Karl Marx ele vai dizer, olha, né, num livrinho que eu já mostrei para vocês também, chamado A Questão Judaica, né? Ele vai dizer, olha, a questão aqui é que o judaísmo, né, ele está influenciando nessa nova postura da sociedade. Essa nova sociedade, essa sociedade capitalista, ela trouxe elementos do judaísmo. Quais são esses elementos, né, que foram tão importantes para que o capitalismo fosse consolidado, né? É exatamente essa ideia do trabalho árduo, né? A ideia do dinheiro, da prosperidade, de ganhar dinheiro, né? Que aí até acusaram Marx de antissemita, porque ele diz o problema do judeu, né? Não é sobre a sua cidadania ou não. O problema do judeu está na sua ganância, né? Isso aí fica para um outro capítulo a gente discutir se o Marx era antissemita ou não. Mas ele faz né, essa crítica aos judeus. Né? Só pontuando aqui que o pai do Karl Marx era judeu. Né? Então, vejam só, eu acho que ele tinha liberdade para criticar. Né? E aí, o outro elemento, a usura, né? Que é o quê? Emprestar dinheiro a juros e tal. Então, não existiam bancos, né, na Idade Média. A Igreja Católica proibia, né, o lucro, né, vender uma mercadoria para ganhar dinheiro, né, pegar o dinheiro e emprestar para ganhar juros em cima. Tudo isso era proibido pela religião oficial, que era o catolicismo. E só passou a existir bancos e o comércio passou a se expandir a partir do momento em que houve essa reforma protestante. Né? Então, essa reforma protestante ela veio para mudar a base produtiva da sociedade. E ela traz elementos do judaísmo, né, para dentro do cristianismo. Né? Por isso que hoje nós falamos em mundo ocidental judaico-cristão. Né? Logicamente que o cristianismo é uma religião que deriva do judaísmo. Né? O Jesus era judeu. Entretanto, alguns valores do judaísmo ficaram, né, para os judeus e não foram assimilados. Acabei de citar alguns para vocês. Né? Tanto é que nas epístolas lá do
apóstolo Paulo, né, que é o considerado o, a quem sedimentou o cristianismo, né, pelo mundo afora, né, ele faz as ressalvas, por exemplo, as dietas alimentares dos cristãos, né, dos gentios, dos judeus, os cristãos que eram judeus, os gentios que se tornaram cristãos, né? Por exemplo, comer carne de porco, quem for judeu não come, quem for gentio pode continuar comendo, mas pratica a religião cristã. Então por aí vai, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que, né, nós viemos construindo essa nossa concepção, né, com base nas instituições sociais, e é importante a gente fixar isso na nossa cabeça, que toda hora nós estamos estudando essas instituições e como elas são determinantes e como elas são importantes, né, para sedimentar a realidade da nossa sociedade, né? E aí eu estou sempre ressaltando para vocês o papel da religião, né? Esse papel ideológico que a religião representa para que as relações de produção, as relações de trabalho se estabeleçam. Só é possível que as relações de trabalho existam da forma que existam, através da concepção que nós temos, porque a religião permite que essa materialização, que essas relações se deem no mundo material. Então vejam só, né? E vocês peguem a aula de filosofia e reflitam sobre, né, o mundo sensível, que é o mundo de cima das ideias, e o mundo inteligível, que é o mundo de baixo da matéria, né? E aí vocês reflitam sobre qual influencia qual. É o mundo material que determina o mundo ideal ou é o contrário? É o mundo das ideias que determina o mundo material, né? E essa é uma discussão que o Karl Marx faz, né, com um outro filósofo alemão chamado Hegel, né? E o Hegel, né, fiel às ideias de Platão, ele vai dizer que o mundo sensível, o mundo das ideias, determina o mundo material, o mundo das relações de produção, o mundo das relações pessoais, o mundo concreto no qual vivemos. Platão diz a mesma coisa, que antes das coisas existirem, existem as ideias das coisas, né? E o Marx vai dizer que é o contrário. Daí a sua filosofia ser chamada de materialismo dialético, né? Porque ele diz que é o mundo material que determina o mundo das ideias. Então ele vai dizer que a sociedade ela se organiza da forma como se organiza e as ideias estão postas para legitimar as relações materiais, as relações de produção, certo? Então, minha gente, basicamente é isso. A gente adentrou um pouco aí na filosofia, né? Eu adoro filosofia, já dei aula de filosofia, eu amo. E é importante, eu deixo uma dica aí para vocês. Eu acho que vocês, nas aulas de filosofia de vocês, já devem ter estudado sobre esses assuntos aqui que eu falei, mas deem uma lida, leiam Platão, leiam Aristóteles, leiam Hegel, dê uma olhada para ver quem é, quais são os pressupostos básicos do Hegel, né? E o Marx já é um velho conhecido nosso, mas como eu já disse numa outra aula, né, a gente se constrói, né, o nosso pensamento ele é construído a partir daquilo que os outros já edificaram lá atrás. Então, por mais genial que o Marx seja, que o Hegel seja, que o Nietzsche seja,
né, eles tiveram que beber em alguma fonte. E essa fonte, né, e é uma fonte que jorrou ali nesses movimentos que são tão importantes que a gente falou no início da aula, fala em toda a aula, né, que é o iluminismo e o positivismo, né? O renascimento cultural. O que é o renascimento cultural, né? É exatamente resgatar aquela filosofia da época clássica, né? E ver os conceitos que são fantásticos desses filósofos da antiguidade, né? Que por sua vez, né, por mais que fossem gregos, beberam na fonte do Egito, né? E assim é a construção do conhecimento humano, né? Vem de uma civilização para outra, até chegarmos aonde nós estamos. O Nietzsche ele faz um trabalho fantástico, né? Sobre a doxografia. A doxografia são os estudos dos fragmentos deixados pelos filósofos pré-socráticos, né? Anaximandro, Tales de Mileto, entre outros, né? Então, infelizmente, as obras desses grandes pensadores, eles não chegaram completa até a nós, né? Chegaram apenas fragmentos, mas nos fragmentos, né, a gente já conseguiu perceber a grandiosidade desses pensadores e, consequentemente, dessas civilizações tão antigas, né? Daí a gente pode refletir sobre o quanto nós evoluímos ou não, né? É isso. Pensem, reflitam, bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.